Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos meditar no Amém. versículo 36, capítulo 8 de João. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. E bênção, nós estamos aqui orando mais uma vez. E a palavra de Deus, ela diz assim, meus irmãos: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, a gente meditando na palavra, meditando nesse versículo, e junto com o que já vem sido falado aqui, pregado ao longo da semana, os versículos anteriores, eu acho muito interessante, meus irmãos, a gente notar algumas coisas, né? A gente precisa prestar atenção, porque Jesus está fazendo um contraste entre o escravo e o livre, aquele que é livre e aquele que é escravo. Ele está fazendo esse contraste. E quando Jesus está falando disso, ele está usando uma situação do nosso meio, que a gente conhece, né? Que a gente sabe, né? Do meio político, do meio do dia a dia, né? O livre e o escravo, né? E nos versículos anteriores, né? Jesus falou que aquele que é escravo do pecado, né? Não tem jeito, é escravo, né? E ele falou também que o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica, né? Então, o que a gente percebe, meus irmãos, que Jesus está querendo dizer nesse discurso dele para aquelas pessoas e para nós que estamos aqui hoje? Que existe a pessoa que está dentro da casa, mas nem todo mundo que está dentro da casa é filho. Nem todo mundo que está dentro da casa é filho. Pode ter escravo dentro da casa. Nem todo mundo que aparentemente é discípulo. E é marcante no texto quando ele fala, né? Sois verdadeiramente meus discípulos, versículo 1, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E agora ele fala a mesma coisa: verdadeiramente sereis livres. A gente pode ter capa de liberdade, mas não ter liberdade. A gente pode ter cara de quem é livre, mas não ser livre. A gente pode querer falar que somos livres, mas não somos. E isso é importante, meus irmãos. É importante a gente ressaltar isso, porque Jesus está falando de algo que é verdadeiro, de algo que é concreto, de algo que é diferente. Ele está falando de algo que é totalmente diferente desse mundo. Ele não está falando de algo que é semelhante ao mundo, toma forma do mundo. Não, Jesus está falando de algo que é diferente do mundo. E por que é importante a gente meditar sobre a palavra de Deus nesse versículo? É que, meus irmãos, a gente precisa correr, a gente precisa se afastar, a gente precisa desesperadamente buscar o que é verdadeiro, buscar o que é sincero, buscar o que realmente funciona. A gente precisa disso. Porque a gente vê tantas vezes pessoas dentro da igreja tão más, tão ruins, tão complicadas? É exatamente por causa disso. Porque se o filho não libertar, não existe verdadeira libertação. A gente vê muitas pessoas, meus irmãos, dentro da igreja, mas que não meditam na palavra de Deus. Não meditam. Não conhecem ao Senhor. Não têm o conhecimento do Senhor. Conhece os sacramentos, conhece o batismo, conhece a ceia, conhece as vestes, conhece o falar, conhece tudo, mas não conhece a Jesus. Não foi liberto pelo Filho. Dentro da casa de Abraão tinha Ismael e tinha Isaac. Ismael não era filho legítimo, mas Isaac era. Ismael, depois o que aconteceu? A descendência de Ismael perseguiu a descendência de Isaac.
E assim é nos dias de hoje. Aqueles que estão dentro da igreja, ocupam um lugar na igreja, mas de não são de coração, eles perseguem o que são. Eles perseguem os que não são, perseguem o que são, com a mesma roupa, com o mesmo linguajar, com o mesmo tudo, mas não com o mesmo coração liberto por Jesus. Não com a mesma liberdade que Jesus deu para um, porque o que ainda é escravo não foi livre, não foi liberto. Não foi liberto. E aqui Jesus ele vem rasgando, se então o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Vós verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, isso aqui é um apelo. É um apelo para a libertação verdadeira do homem. Isso aqui é um apelo, meus irmãos. Um apelo para um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Ele. Isso aqui é um apelo tremendo que Jesus fez para aqueles homens. Olha, vocês estão terrivelmente perdidos nas suas tradições. Primeiro ele falou da palavra, aqueles homens achavam que seguiam a palavra, mas eles não seguiam a palavra, então depois ele fala dele mesmo. Jesus agora se mostra como a própria palavra de Deus. Jesus fala, sou eu que liberto, eu que trago a libertação. E a libertação, meus irmãos, está aqui. Está aqui. Glória a Deus. Está aqui. Se a gente meditar, se a gente não ficar com os nossos pensamentos vagueando por muitas coisas, pensando em muitas coisas, se a igreja se voltar para Deus, ouvindo a sua voz. Deuteronômio 6, versículo 4, fala, ouça, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Ouça! E por que então, meus irmãos, existe tanta diferença? Porque ninguém está ouvindo ao Senhor. Precisa ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir é a única coisa que vai mudar a nossa vida, é ouvir a voz de Deus. A única coisa que vai mudar as nossas igrejas é ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, é se deleitar na palavra de Deus, é dar espaço, é meditar nela, é crescer nela, é se aprofundar nela, porque é nela que Jesus vai se manifestar para as nossas vidas. É através da santa palavra de Deus. E Senhor, através do seu Espírito, comunica todas as graças celestiais ao nosso coração, de modo que de repente o nosso coração se vê cheio de luz divina. O próprio Espírito Santo enche o nosso coração. Quando meditamos, damos lugar. Meus irmãos, é isso que falta nos nossos dias, é isso que falta para as nossas famílias, é isso que falta para o nosso país. Nós estamos aqui, meu irmão, essa graça de nós ouvirmos a palavra aqui, isso é uma bênção, de nós meditarmos nela. Muitas vezes nós não temos tempo, eu acho até que meu tempo até já foi, mas tempo para meditar na palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas famílias, os nossos jovens, os nossos irmãos, eles passam horas no Instagram, no WhatsApp. 2 minutos de oração, desculpa, não vai resolver. 2 minutos de leitura da palavra não vai resolver. Poxa, tempo com Deus, tempo devocional, tempo de meditação na palavra, tempo de oração, mas de oração, de comunhão com Deus, pelo que ouviu da palavra, pelo que ouviu do Senhor, sabe? E aí o Filho vem e liberta, aí o Filho vem e faz a obra, aí o Filho vem e faz a obra, e é isso que nós precisamos, que o Filho de Deus venha e faça a obra de grande libertação. É o que nós necessitamos, nós precisamos. Eu não digo só nossa alma, muitos de nós aqui já pode ter experimentado isso na sua vida pessoal, mas não adianta nada eu ter experimentado isso se meu irmão não experimentou. Nós precisamos disso, nós como igreja, como país,
empresa, como família, como igreja, que nós precisamos disso. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que o Filho venha fazer grandes obras de libertações no nosso meio, através das nossas vidas, nos usando para isso. Sejamos esse canal condutor nas nossas famílias, nesse lugar, saindo daqui, seja para onde nós glória a Deus. Sejamos esse canal, meu Deus, de libertação, onde Cristo vai e liberta e faz a obra de Deus através da sua palavra. Amém? Amém, cara. Amém.